Se você acha que a queda da bolsa de 9% esse ano já foi muita, faz as contas em dólar e nota que o Ibovespa já caiu 17% nesse ano e ficou muito barato para os gringos comprarem. Eu explico tudo nesse episódio do Ligando os Pontos, podcast do Monitor do Mercado, que vai ao ar às quintas-feiras na home do Terra. Sejam muito bem-vindos. Eu sou Marcos Vasconcelos, CEO do Monitor do Mercado e estou aqui todas as quintas no podcast Ligando os Pontos, trazendo informação importante, tentando ajudar vocês a tomar as melhores decisões em relação às suas finanças. Se você não está inscrito aqui no canal do Monitor do Mercado no YouTube, esse é o momento, aqui embaixo, clicar para se inscrever e já curte o vídeo, deixa aí seu like e se quiser deixar um comentário, é sempre legal, a gente lê todos e sempre leva adiante dúvidas, questões que aparecem aqui nos comentários do YouTube ou nos e-mails para redação@monitordomercado.com.br. Bom, se você acha que a queda de 9% do Ibovespa em real desse ano é muita, imagina se você fosse um grande investidor estrangeiro e visse um item perdendo 17% do valor. É isso que acontece quando a gente transforma o Ibovespa em dólar, porque a alta do dólar leva também a uma desvalorização da nossa bolsa medida em reais. Então, além dos 9% que o Ibovespa já perdeu em 2024, ele perdeu também o equivalente a essa alta do dólar que reflete no preço das ações aqui. Então, para quem é um grande investidor internacional, que efetivamente é quem muda o preço dos ativos no Brasil, essa queda ficou muito mais drástica, muito mais forte. E fez o Ibovespa chegar num ponto interessante, um ponto que foi um ponto de compra lá no ano passado. E eu trouxe aqui os dados mais interessantes para explicar esse cenário e mostrar como é que a gente está vendo, né, e quais são as possibilidades de encontrarmos uma nova alta do Ibovespa daqui para frente. Não, o que tirou o valor da bolsa foi justamente a fuga dos gringos. Tá? Os investidores internacionais, quando saem daqui, eles deixam para trás um buraco que não dá para ser preenchido pelos investidores como você e eu, pelos investidores nacionais e nem mesmo até pelos investidores institucionais brasileiros. A fatia dos gringos é muito grande. Eu gosto sempre de lembrar que a nossa bolsa ela não tem 1% do mercado de capitais do mundo. Ela não representa nem 1%. Então, para um grande investidor, para um fundo como o BlackRock, né, para uma gestora como a BlackRock de fundos gigantes, tirar um pedaço daqui, um pedaço das suas aplicações significa um pedação da nossa bolsa, um pedação dos nossos ativos. Então, o investidor ele foi sacando ao longo dos últimos meses, todos os meses, constantemente. Não teve um mês de 2024 que o saldo não tenha sido negativo, ou seja, que os investidores internacionais não tenham sacado mais do que depositado no Ibovespa, ou seja, não tenham vendido mais as suas posições do que comprado novas ações. E está aqui um gráfico, inclusive, que mostra isso, foi feito com exclusividade para a gente pela Elusaita, consultoria do nosso amigo Einar Rivero, que fez esse trabalho com exclusividade aqui para o Monitor do Mercado. Vê só que não teve um mês esse ano com a bolsa no azul, ou seja, não teve um mês com mais depósitos de investidores gringos, com mais entrada dos investidores gringos. E o que isso faz? Faz a nossa bolsa derreter. Por que o gringo está saindo? Bom, o gringo está saindo porque os ativos lá de fora estão mais interessantes. Pensa bem que a taxa de juros nos Estados Unidos continua atraente, continua bacana para botar o seu dinheiro no risco zero, né? O risco próximo de zero, já que os Estados Unidos são vistos como a economia mais segura do mundo. E outro ponto é a questão fiscal. A gente não sabe como é que o governo vai conseguir arrecadar mais do que gastar no próximo ano, não sabe como é que isso vai impactar a economia e com isso o investidor internacional ele não tem segurança de colocar dinheiro no Brasil e enxergar um futuro próximo que seja benéfico para as nossas ações. E aí vale a pena a gente notar que nos últimos dias o presidente Lula resolveu atacar o Banco Central com todas as forças de novo, né? Ele resolveu botar o Campos Neto, o presidente do Banco Central, como inimigo número 1, ao falar que o Banco Central não baixa as taxas de juros por nada e que precisava baixar para aquecer a economia, que essa seria a receita de aquecer a economia e que o mercado não está ligando
e que ele não vê o mercado reclamar da pobreza e da miséria, só vê o mercado reclamar e falar das atitudes fiscais do governo, né? Pois é, eu fui atrás, né, até entrevista numa rádio cearense, o Lula falou exatamente isso, né? Eu não vejo o mercado falar dos moradores de rua, eu não vejo falar dos catadores de papel, não vejo falar do desempregado ou das pessoas que necessitam do Estado. Ponto 1 é que o mercado não fala mesmo. Não sou eu que sou o mercado, não é um gestor de ativos, gestor de fundo mais presente no Twitter, no Instagram, no TikTok, que é o mercado. O mercado é a entidade que vende e compra ativos e ela não está aí para falar nada, ela é mais um termômetro do que um ator, ou é para ser mais um termômetro do que um ator. Então, ver o mercado falar sobre isso e aquilo é ver um gestor falar disso, ver um investidor grande falar daquilo, mas isso não significa o mercado. O que o mercado diz está no preço. E justamente isso que deixa fácil para eleger o mercado como inimigo, né? Porque ele é invisível, ele não existe, ele é uma entidade. Então você fala, nossa, o mercado atrapalhou o governo, o presidente do Banco Central é o novo inimigo. Fica muito fácil você arrumar um inimigo em comum numa época de eleição municipal. O PT precisa mostrar que a economia deslanchou, a economia não deslanchou, então ele vai mostrar que o inimigo vai ser o presidente do Banco Central, vai ser o mercado, e a gente sabe que isso tudo é discurso. O mercado não pode responder, porque se você ataca uma entidade, um ente, o mercado nem existe e aí você sai por cima, porque ninguém vai responder o que você fala. E por que o mercado não está trazendo dinheiro para o Brasil, né? Como eu falei, com juros altos nos Estados Unidos, os juros lá estão a 5,5% ao ano, taxa de juros básica. E com essa taxa de juros básica, os Estados Unidos ficam muito atraentes, tá? Emprestar dinheiro para o tio Sam ficou muito mais atraente porque o risco é zero, é o mercado mais seguro do mundo, segundo os economistas. E aí você, para ser atraente no Brasil, você precisa oferecer o quê? Mais recompensa, é a relação risco-retorno. Se você quer que o investidor corra mais risco, você precisa oferecer mais retorno, já que o seu é mais arriscado. Com o que a gente faz para isso? A gente aumenta a taxa de juros para manter o fluxo estrangeiro para cá. E a nossa Selic hoje está em 10,5%, a taxa básica de juros. Por quê? Porque a gente quer pagar 10,5% ao ano para quem empresta dinheiro para o governo, que é o dinheiro mais seguro do Brasil, mas não do mundo. Se a gente quer o internacional, a gente precisa ser mais atraente para quem é do mundo. Mas a minha questão aqui não é nem dizer se 10,5% é o certo, ou se deveria ter cortado para 10,25%, ou se devia ser 16% ou 3% ao ano. Não é esse o ponto. A gente tem que entender que a Selic tem aí uma missão, que é controlar a inflação no país. E aí o Lula começa a brigar, né, a atacar o Campos Neto falando sobre a manutenção da taxa Selic, que seria um erro, porque esses juros altos não permitem o Brasil crescer e tal. E aí eu fui atrás. De ver o quê? Qual era a Selic no primeiro e no segundo mandato do Lula. Certo? Se a Selic alta é um problema, isso teria sido resolvido na época em que ele era presidente e que ele mandava no presidente do Banco Central. Porque vamos lembrar que hoje em dia a gente tem autonomia do Banco Central, mas naquela época não tinha. Naquela época o presidente podia trocar o presidente do Banco Central a hora que quisesse. Hoje em dia não, hoje em dia você precisa, né, ser aprovado pelo Senado, ter esse pedido aprovado pelo Senado. Naquela época não, era pela vontade do presidente da República. E sabe quanto é que foi a Selic média durante os 2 governos Lula? 15,5% ao ano. Sabe até quanto chegou? Chegou a 26,5% ao ano durante o governo Lula 1. E ficou acima de 15% por 3 anos e abaixo de 10% por 1 ano, entre os 8 que o presidente Lula governou o país. Então, são os 10,5% ao ano atuais que estão atrapalhando o crescimento do Brasil? Acho difícil. Acho que essa não é a questão do Lula. A questão do Lula no momento é arrumar um inimigo em comum para mostrar por que o Brasil não está crescendo às vésperas de uma eleição municipal. Ou para mostrar por que não está crescendo tanto, por que não está empregando tanto. Porque o PIB está subindo, o PIB está aumentando. Mas o conforto dos cidadãos não está claro como se promete durante uma eleição. E agora chegou outra eleição e ele quer apontar um inimigo em comum. Inventou que são as taxas de juros, mas se a gente olhar para trás, a gente vai notar que o presidente não tinha as taxas de juros mais baixas do mundo quando era presidente nos seus outros mandatos.
Aí um adendo, naquela época, os juros americanos foram de 1% a 5,25% ao ano. Hoje, eles estão a 5,5% ao ano. E a nossa taxa básica de juros está mais baixa do que naquela época. Então, não é só isso, não é sobre isso. A questão é que segurar os dólares no Brasil está muito difícil, tá? Não teve um mês que os estrangeiros tenham botado mais dinheiro na bolsa do que tirado. Não tem um grande investimento internacional no Brasil, porque o dólar está rodando mundo afora e a gente está precisando se esforçar demais para trazer novos dólares. Até o último dia 19 de junho, os estrangeiros já tiraram no total 41 bilhões de reais da nossa bolsa. E desde janeiro de 23, eles têm um saldo positivo de 14 bilhões. Ou seja, esse ano eles retiraram muito, mas no ano passado eles tinham posto bastante. O saldo ainda está positivo, mas nesse ano foi só queda. Se o presidente Lula tivesse realmente preocupado em estancar essa sangria, estancar essa saída de dólar, ele podia estar falando sobre a questão fiscal. Ele podia estar trazendo novos programas para atrair investimento estrangeiro e não falando sobre a taxa de juros todos os dias como se esse fosse o ponto mais essencial do Brasil no momento. Ele tem se colocado como vítima de um sistema no qual ele é presidente da República. O presidente anterior, Jair Bolsonaro, também fazia isso, se colocava como vítima de um sistema na qual ele é o mandatário máximo do país. Não dá para aceitar esse tipo de discurso como se fosse natural, como se fosse normal. Gente, é o presidente da República. Ele não pode ser vítima de um sistema enorme, muito maior que ele, sendo atropelado. Como lá nos Estados Unidos a taxa de juros ainda está altíssima para os padrões de lá, e como aqui a gente não tem nenhuma novidade na área fiscal, né, na questão da segurança gerada pelo governo, a gente pode ver sim uma mudança, né, na valorização da bolsa, uma entrada dos estrangeiros simplesmente pela questão do preço, porque a bolsa aqui ficou muito barata. Ela chegou a limites que os estrangeiros não viam há tempos. Então, como não mudou muito no fundamento das empresas, as empresas continuam funcionando mais ou menos do mesmo jeito, se o preço está muito baixo, vale a pena comprar. Então a gente pode ter uma entrada de estrangeiro e um aumento do preço das ações simplesmente porque ficou barato demais. Como eu falei no começo do vídeo, a gente teve a alta do dólar recente e a queda da bolsa. Com isso, o Ibovespa em dólar chegou nos valores que ele estava em outubro de 2023. E vocês sabem quando foi a maior injeção de dinheiro estrangeiro na bolsa no ano passado? Em novembro de 2023. No mês seguinte ao Ibovespa ter chegado nesse ponto, nesse fundo do poço, no Ibovespa em dólar, ele começou a subir com a entrada de dinheiro estrangeiro. Então a gente pode estar prestes a ver uma nova injeção de capital estrangeiro, não porque melhorou o cenário, não porque os Estados Unidos está mudando, mas sim porque a gente ficou barato demais para ser ignorado. É uma hipótese, não é uma certeza, mas a gente está num cenário muito favorável olhando essa fotografia de longe. E olhando os números a frio, né, olhando com calma esses números, faz sentido que tenha uma injeção de dinheiro estrangeiro e uma valorização da bolsa. Mas se ela tiver, a gente vai precisar de novo de todo o esforço para manter esses dólares aqui. Então seria muito mais interessante ver em Brasília uma movimentação para gerar segurança do que essa verborragia de arrumar culpado, de indicar que esse ou aquele é a pessoa, é o inimigo público número 1. E se efetivamente a gente vir essa entrada de dólares, essa valorização da bolsa, o trabalho necessário vai ser para manter esses dólares aqui. E para isso seria muito melhor contar com a ajuda do presidente, com a ajuda do governo, para gerar segurança fiscal, para trazer um discurso de apoio a esses investidores, do que de eleger o mercado ou o presidente do Banco Central como inimigo número 1. Isso aí não ajuda em nada e acaba atrapalhando a possibilidade de crescimento do país. Bom, gente, esse foi mais um episódio do Ligando os Pontos. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir aqui o vídeo, de se inscrever no canal e de compartilhar. Manda para as pessoas que você acha que podem gostar de ouvir isso, podem trazer novos pontos para a discussão, porque a gente está aqui pelo debate, a gente está aqui para melhorar a capacidade de investir, a capacidade de tomar a decisão de todos vocês. Muito obrigado e até a próxima.